Flamengo estuda contratações de peso para 2023. Vasco quer dar chapéu na dupla Fla-Flu. Sub-20 vence e está na final da Copa do Brasil. Flamengo quer repatriar o seu Coringa. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, salve, salve, nação rubro-negra. Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu canal de notícias do Flamengo que mais cresce no YouTube. Quem não deve ficar mesmo no Flamengo é o goleiro Hugo Souza, o famoso Neneca. Segundo o portal Coluna do Fla, o atleta recebeu sondagens recentes do Ajax, da Holanda e do Estoril de Portugal. E como a diretoria tem conversado com outros goleiros no mercado, a tendência é que o Flamengo não dificulte a sua saída. Um desses goleiros aí que está em voga é o Agustín Rossi, né, que é o do Boca Júnior. E o jornalista lá que se diz flamenguista, mas eu duvido muito, tal de Mauro César, citou hoje na Rádio Jovem Pan que o desejo dele é vir jogar no Brasil. Mas com certeza o Boca vai fazer jogo duro, tendo em vista que o contrato dele ainda vai até o meio de 2023. O cara ganha 50 mil reais, está barrado, pô, vai ficar fazendo o que lá? O Braz, em recente entrevista aí, podcast, né, disse que o Flamengo vai fazer de tudo para trazer aí esse goleiro aí para o Mundial já agora de 2023, em março. Mas caso o Agustín não venha, tem aí um plano B, né? E ganhou muita força no Flamengo. Trata-se aí do jovem goleiro do Santos, o John, que é um nome muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo e pode pintar, sim, uma nova proposta aí em breve pelo goleiro. A torcida do Santos, ela inclusive nas redes sociais, sugeriu a troca do lateral direito Mateuzinho, de 22 anos, pelo goleiro. Lembrando, né, que o Mateuzinho, né, com a chegada aí do Varela, o uruguaio, e a renovação do Rodinei, que está todo mundo aí contando com isso, vai ficar meio sem espaço no Flamengo. E aí o Flamengo vai sentar para ouvir propostas, para ver o que é melhor para o clube. Inclusive times da Alemanha, Espanha e Inglaterra já fizeram aí propostas por ele, mas o Flamengo estava em grandes competições, não quis ouvir nenhuma delas. Mas agora que já terminaram as competições, pode sim sentar e ouvir e quem sabe até negociá-lo. Aí eu pergunto, você acha uma boa trocar o Mateuzinho pelo goleiro reserva do Santos, o John? Coloca aí! Outro também que deve ter proposta de renovação é o lateral esquerdo Ayrton Lucas. Grande garoto, joga muito. Segundo o GE.com, o jogador que está no Mengão por empréstimo, ele não bateu a meta de renovação automática que estava lá no contrato, que era de atuar 45 minutos de 65% dos jogos do Flamengo em 2022. Até o momento, Ayrton atuou esse período em 54,3% dos jogos e só poderia alcançar a marca de 59,6% nos últimos jogos do Brasileirão. Mas mesmo assim, o Flamengo vai tentar negociar com o Spartak a sua compra definitiva. Estou torcendo muito que isso aconteça porque é um grande lateral. Essa aqui é muito legal, dá só uma olhada. O Everton Ribeiro, empatado com o Hever do Atlético Mineiro e do goleiro do Fluminense, Fábio, né, que fez história lá no Cruzeiro, eles conquistaram 17 títulos jogando por clubes do Brasil. 11 títulos do Everton foram pelo Flamengo, 3 cariocas, 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 Supercopas, 1 Recopa e 1 Copa do Brasil. Como a tendência é que o Flamengo reforce ainda mais o seu time vencedor desse ano, o Everton Ribeiro tem grandes chances de se isolar como o jogador com mais títulos conquistados no Brasil. Maravilha! O Flamengo vai disputar aí a Recopa contra o Del Valle e a Supercopa contra o Palmeiras. E por isso, as chances do Everton Ribeiro Miteiro são grandes, né? E são bem maiores do que as dos seus concorrentes, que não vão disputar nada. Ainda mais pelo formato dos 2 torneios. O Everton Ribeiro tem 17 títulos, Hever 17, Fábio 17, Egídio 16, Diego 15, Arrascaeta 14, Renê 14, Rafael 14, Marcos Rocha 14 e o nosso querido Gabigol 13. Estou torcendo pela sua convocação, Gabigol. É segunda-feira, você vai estar lá, eu tenho certeza disso, garoto.
Pessoal, ontem eu assisti aqui o jogo do Sub-20 do Flamengo, que se classificou para a final da Copa do Brasil na categoria, ao vencer o Ceará por 2-0 lá no Vovozão, em Fortaleza, com os gols de Rian Luca de pênalti, né? Ele sofreu o pênalti, inclusive, foi lá e fez muito bem batido no primeiro tempo, e do volante Everton no segundo tempo. Joga demais esse Everton, anota aí no teu caderno. Agora o Flamengo espera aí o vencedor da partida de Internacional e Palmeiras, que vai acontecer hoje, a partir das 15 horas, lá no Rio Grande do Sul. Lembrando aqui, né, pessoal, que o Palmeiras venceu a primeira em casa por 2-0. O jogo foi animado, né? O Flamengo dominou a maior parte da partida, mas o Ceará teve bons momentos e mostrou porque foi semifinalista da competição. Tem muitos bons jogadores ali, é só ficar de olho. Tem cara ali que qualquer time vai pegar. Lembrando que o Sub-20 do Flamengo nunca foi campeão desse torneio e, se for agora, vai fazer a dobradinha com os profissionais. Já pensou? Beleza. Eu gostei muito do Verton, jogou demais, do Matheus Gonçalves, jogou bem, o Peterson também jogou muito bem, do Cleiton na defesa também é segurão, e do volante Everton, que inclusive fez o gol lá, muito bom, jogou muito bem esse Everton. Parabéns, garotada, vem aí, que vem aí o Palmeiras, eu quero encarar o porco, eu gosto de bater no porco. O Vasco se mantém firme na luta do Maracanã e deu mais um passo para enviar ofício para o governo do estado do Rio de Janeiro, solicitando permissão provisória para administrar o estádio até que a licitação seja finalizada. Olha só que audácia! A informação ela foi divulgada primeiro pelo colunista Lauro Jardim e foi confirmada pelo Lance. A solicitação do Vasco ela foi feita na semana passada ao secretário da Casa Civil, Nicola Missione, e se explica pelo fato da administração provisória do Flamengo e do Fluminense terminarem aí no final desse mês. Além de pedir a gestão imediata do Maracanã, o Vasco quer uma reunião com o governador Cláudio Castro para tratar diretamente sobre o assunto. Eu estou desconfiado que esse Cláudio Castro é vascaíno, mas ainda não obteve resposta. Na semana do jogo contra o Sampaio Correia, 2 representantes da 77 Partner, Juan Sigres e Miguel Maia, estiveram no Rio de Janeiro para finalizar a proposta do Vasco para participar do processo de licitação do Maracanã. O envelope ele foi apresentado, mas o início da licitação foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado, que apontou muitas irregularidades no edital. Essa medida causou irritação ao Vasco, que interpretou o fato como manobra política, tendo em vista que a dupla Fla-Flu não tinha apresentado uma proposta maior do que a do Vasco. Eles acham isso. A diretoria se mantém otimista mesmo que o adiamento do início do processo licitatório foi feito, né? Olha só. É uma grande audácia desse timinho aí do Vasco, querer furar o olho da dupla Fla-Flu. Ah, vai se catar, mané. Oh, pelo amor de Deus, segunda divisão. Vocês têm mais a ficar preocupados com o jogo de amanhã, para vocês ganharem e poderem subir para a primeira divisão. Mas eu tenho certeza e fé que esse jogo vai dar Ituano e Otuano, entendeu lá? Otuano na segunda divisão. Sai pra lá, bacalhau, sai pra lá, assombração. Quase 1 ano e meio depois de chegar ao Olympique de Marseille, o volante Gerson está em situação muito complicada no clube. Com a má relação com o treinador Igor Tudor e com poucas oportunidades em campo, não sendo bem aproveitadas, inclusive por ele, a equipe quer vender o jogador e está disposta a negociar na casa dos 12 milhões de euros na próxima janela de transferências. Olha só, o valor é inferior à metade dos 25 milhões de euros, aproximadamente 125 milhões na cotação atual, que pagou pelo jogador quando comprou aqui do Flamengo. Essas informações são do site espanhol Fichajes. Valorizado por ter sido uma peça-chave na campanha histórica do Flamengo em 2019, o nosso Coringa saiu do clube com uma taça da Libertadores, 2 do Brasileirão, 2 estaduais, 2 Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana no currículo.
Ele chegou no Flamengo em julho de 2019, negociado por 49,7 milhões de reais com a Roma da Itália, um valor que se aproximava dos 12 milhões de euros na época. Mesma quantia pedida hoje pelo Olympique de Marseille. Olha lá, ele foi jogar na França em junho de 2021. A pedido aí do Carequinha Sampaoli, né, que agora está querendo pegar ele lá no Sevilha, está chamando o Gerson para vir jogar no Sevilha da Espanha. E o Flamengo, se quiser mesmo recontratar o Gerson, vai ter que correr para brigar com ele, porque o Carequinha é enjoado e os caras lá também têm muita grana. Olha aí. Meus amigos e minhas amigas flamenguistas, vamos combinar baixinho aqui. A volta do Gerson, ela seria a cereja do bolo para essa disputa aí do Mundial. O cara é bom de bola, é guerreiro e deixou muitas saudades aqui no Mengão. Eu tenho muita saudade do Gerson, joga muito. Tá mal lá no Olympique de Marseille, né? Aquele time lá da França. Tá brigado com o técnico, que não deve entender nada e não vem jogando. E quando entra, é só nos finais dos jogos. E aí entra desmotivado, também não está correspondendo, né? E aí tá essa confusão, o pai dele já disse que quer botar ele fora do time, e aí o Olympique aí tá disposto a negociar. O grande problema disso tudo aí, né, é justamente esse tal de Marcão, que é pai dele, né, empresário. Esse, vamos combinar, é um tremendo mercenário. O cara só pensa em dinheiro. Pior que ele fica falando para você, não, o Gerson está forte aqui, e daqui a pouco ele vende o cara, né? Só prejudica a carreira do filho e fica chorando que o filho não foi convocado para a seleção. Eu, se fosse a diretoria do Flamengo, eu traria de volta correndo o Gerson, até mesmo por esse resultado financeiro aí. Nós já comprou por 12 milhões e nós vendemos por 25 milhões de euros. Então, por que não pagar agora os 12 que eles estão pedindo? Esse dinheiro está dentro do caixa. A gente tem ainda que ficar muito satisfeito, porque tem um lucro financeiro nessa parada. Ainda vamos ficar aí com um ativo muito bom, que é o Gerson. Novo, 20 e poucos anos, 25 anos, 26. E tem uma volta aí de um dos melhores jogadores que já vestiram a camisa do Flamengo. E você? Você concorda em repatriar o Gerson? Coloca aí... Maravilha, se você está curtindo esse vídeo, então chegou a hora de você me dar aquele retorno, me ajudar, deixa aquele like, é de graça, não custa nada. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aperta esse botãozão vermelho aqui embaixo, aperta o sininho aqui do ladinho e pronto, simples assim, você me ajudou demais, valeu! Bora lá para essa última aqui, vamos lá. O ano de 2023 promete ser intenso para o Flamengo, que vai disputar nada mais, nada menos do que 7 competições. Para encarar aí essa maratona de jogos, a diretoria do Flamengo já se movimenta no mercado da bola para reforçar o seu elenco. De acordo com o narrador João Guilherme, o Toca Música, durante um programa da ESPN Futebol Clube dessa sexta-feira, o Flamengo observa com carinho as situações do Claudinho, do Zenit, e do Arthur, do Red Bull Bragantino. Olha aí que beleza! Segundo lá o nosso João Guilherme, seria mais fácil, sim, contratar o Arthur, que está aqui no Brasil, né? E está aí pertinho, era mais fácil. O Claudinho, que atualmente joga no Zenit, ele foi contratado há pouco mais de um ano por 15 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais na cotação da época, naquela época. O Flamengo tentou a sua contratação, mas ele preferiu continuar no clube e ainda aumentou o seu tempo de contrato de 2026 para 2027, achando que a situação lá ia acabar, aquela confusão que continua. Já o Arthur, o Flamengo briga com o Corinthians, que espera também contar com ele para 2023, tendo sido aí um pedido do técnico português, o Vitor Pereira. Acontece que o Bragantino não aceita negociar por menos do que o valor da multa contratual dele, que é de 60 milhões de reais. O Arthur, ele tem contrato até 2024 e vale lembrar que a diretoria do Flamengo tem um ótimo relacionamento com a diretoria do Bragantino, já fez várias negociações. E isso aí pode sim facilitar a negociação. O Arthur, ele tem 24 anos. Meus amigos e minhas amigas flamenguistas, vamos combinar de novo aqui. São 2 excelentes jogadores
Eu, inclusive, venho pedindo aqui constantemente as suas contratações nas nossas lives aqui que eu faço com meu filho. Eu também sei que eles são jogadores caros, mas para quem vai disputar 7 competições em 2023 e tem aí o desejo de conquistar tudo e teve um superávit em 2022 com o faturamento em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais, é muita grana, né? Com patrocínios, venda de jogadores, bilheterias, sócios, né? Só com esses 2 últimos aí, sócios e bilheteria, o Flamengo arrecadou 144 milhões de reais, pessoal. Vale o esforço para ter esses jogadores no elenco, sim. Essa aí é a minha opinião. E você, contrataria esses 2 jogadores para o Flamengo? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das notícias do nosso Flamengo. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Pode compartilhar também, que vai ser muito legal. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima!